Muito bem, gente boa, gente bonita, dando prosseguimento ao nosso segundo vídeo sobre urbanização. Essas questões atuais que eu proponho que nós discutamos juntos são temas que alguns nós vamos aprofundá-los agora, outros vamos apenas citá-los de maneira básica, porém iremos aprofundá-los nos vídeos posteriores que nós iremos fazer. Nesse vídeo específico agora, eu gostaria de conversar com vocês sobre problemas atuais que vivemos no ambiente urbano, problemas esses que nós chamamos genericamente de poluições. O que viria a ser poluição? Poluição é o lançamento de algo nocivo tanto à saúde humana quanto à saúde, entre aspas, da fauna e da flora ou do meio ambiente ao nosso redor. Então a poluição ou as poluições, elas são problemas socioambientais. São problemas que afetam não somente a nós, mas também o meio ambiente imediatamente próximo a nós. E no caso das poluições especificamente, eu queria comentar com vocês essas poluições que estamos vendo na tela. No caso, a poluição sonora, a poluição visual, a olfativa, a atmosférica e a fluvial. Pois bem, no caso que viria a ser a poluição sonora é o excesso de ruído. Esse excesso de ruído acontece em fábricas, por isso que a maneira correta de muitos trabalhadores dentro do ambiente fabril ou industrial, quando naquele ambiente tem muito ruído, eles têm que usar algum tipo de protetor auricular, para que a sua audição não seja perdida de maneira progressiva e imperceptível para ele. A construção civil, nas áreas de construção civil também tem muito barulho, muita produção de ruído, tanto que os peões, os trabalhadores da construção civil precisam também usar algum tipo de protetor auricular, para que não percam a audição de maneira progressiva e imperceptível. Mas as pessoas que estejam próximas às fábricas e também próximas às áreas de construção civil, que são submetidas a ruídos muito intensos, elas são vítimas daquilo que nós chamamos também de poluição sonora, esse excesso de ruído que atrapalha o sossego e o descanso e causa irritação e perturbação nas pessoas. Templos religiosos também que produzem barulhos muito altos, com volumes muito intensos, causam perda auditiva nas pessoas que estão dentro do ambiente religioso, que com o passar do tempo, expostas a volumes muito elevados, vai causar sim perda auditiva progressiva e infelizmente vão perceber somente quando estiverem basicamente surdas. A vizinhança próxima também fica incomodada, fica exposta a esse tipo de poluição, a esse excesso de ruído que atrapalha seu sossego, atrapalha seu descanso, as deixam irritadas e também impacientes. Bares ou botecos que coloquem sons muito altos, com volumes muito elevados, ou automóveis cujos donos têm um som automotivo, colocam esses sons automotivos com volume muito alto, que muitas vezes até balançam ou estremecem as janelas das casas próximas. Esse excesso de ruído também é um tipo de poluição sonora. Os vizinhos também que produzem muito barulho com sons muito altos, com gritarias. Infelizmente nas áreas de subúrbio ou periferias, quando as casas são muito próximas umas às outras, onde tem pouco espaço, e infelizmente as casas são construídas muito próximas aos muros ou até mesmo coladas aos muros, infelizmente muitas pessoas acabam sendo vítimas do excesso de ruído de alguns vizinhos, e esse excesso de ruído também podemos classificar como poluição sonora. E também não podemos esquecer pessoas que moram próximas a rodovias, a avenidas e ruas, ou até mesmo de ferrovias, onde o barulho intenso do trânsito, no caso de automóveis, nas ruas, avenidas e rodovias, e também no caso das ferrovias e das linhas de metrô, para quem mora perto dessas linhas de trem e de metrô, esse excesso de ruído também, de maneira intensa, prolongada, produz muito ruído e também podemos classificar como um tipo de poluição sonora. O que seria poluição visual? Poluição visual seria o excesso de estímulos visuais que pelo menos nós em ambientes urbanos, passando por vias muito movimentadas, somos submetidos a esse tipo de estímulo
intenso e até mesmo desnecessário para a nossa saúde. Então pensemos naquelas placas de anúncio, tanto aquelas que nós conheçamos como outdoors, muito coloridas, muito chamativas, bem na lateral das ruas e avenidas, ou aquelas placas de anúncio eletrônicas, que parecem grandes telas de TV, que nos últimos 5, 7 anos, ou até mesmo em algumas cidades maiores até 10 anos, estão sendo colocadas com mais intensidade nas fachadas dos prédios das grandes avenidas ou daquelas avenidas mais movimentadas. Esse excesso de estímulo visual que atrapalha tantas pessoas, pedestres que estão passando por ali, como também os motoristas que muitas vezes são distraídos por esse excesso de estímulo visual, isso tudo podemos chamar sim de poluição visual. E um detalhe, no caso dos outdoors, quando o papel usado para colar a propaganda ele se descola da placa, quando esse papel cai, ele vira resíduo sólido que fica na rua, que pode contaminar as bocas de lobo ou os sumidouros, e isso, quando vem a estação chuvosa, pode entupir as bocas de lobo e a rua, infelizmente, fica alagada, causando um transtorno que quem mora em cidades, quem passa por esse tipo de ambiente na época chuvosa, vivencia e, convenhamos, é bastante desagradável. Poluição olfativa, existe uma poluição olfativa tanto mais ampla quanto mais restrita ou individual. A mais ampla seria aquela onde fábricas que tratam de produtos químicos emitem esses produtos químicos ou não têm o cuidado necessário para evitar que esses produtos químicos se dispersem pela atmosfera, contaminando as populações que moram próximas, imediatamente próximas ou em áreas relativamente distantes ou nem tanto. Essas pessoas elas podem ter, dependendo da intensidade dos produtos químicos dispersos no ar, podem ter perda olfativa, e isso nós podemos classificar como um tipo de poluição olfativa. Pessoas que infelizmente estão próximas a áreas com esgoto, dejetos orgânicos sem tratamento, então aquele cheiro muito intenso que muitas vezes até mesmo causa ânsia de vômito ou até arde as narinas. Esse tipo de odor muito intenso também, se a pessoa for submetida àquilo de maneira muito prolongada, muito intensa, isso também é um tipo de poluição olfativa que pode causar inclusive perda do olfato. Isso é de maneira mais ampla. De maneira individual, parece que não, mas podemos dizer que sim. Quando usamos produtos de limpeza para limparmos o nosso ambiente doméstico, ou quando empregadas ou empregados de faxina de empresas usam produtos de limpeza sem a devida proteção, como por exemplo aquelas máscaras, para evitar a inalação do cheiro, aliás, dos produtos químicos que estão nos odores dos produtos, aliás, os produtos químicos dispersos no cheiro desses itens de limpeza. E isso, com o passar do tempo, causa perda progressiva do olfato daquela pessoa e, pelo menos para ela, naquele momento, também é um tipo de poluição olfativa. Desodorantes ou perfumes muito fortes, muito intensos, também são componentes que afetam o nosso olfato, podem causar perda olfativa progressiva e imperceptível, só percebemos quando perdemos. E também, no caso individual, micro, é um tipo de poluição. A poluição atmosférica, que está associada muitas vezes à poluição olfativa, o lançamento tanto de produtos químicos dispersos na atmosfera, que altera a qualidade do ar, como também a queima de combustíveis fósseis, gasolina, óleo diesel e carvão mineral, que se dispersam os seus componentes de queima na atmosfera e prejudica a qualidade do ar. Nas épocas secas, como muita gente coloca fogo em lixo, e nas áreas de cerrado aqui no Brasil muita gente coloca fogo na vegetação seca com o pretexto de, segundo elas, limpar o terreno. Essas cinzas se juntam ao ar que já está seco, deixa o ar mais seco, mais poluído e afeta inclusive a saúde respiratória das pessoas. Também é um tipo de poluição atmosférica. E a poluição fluvial, que já vimos anteriormente, quando jogamos resíduos sólidos como papel, plástico, até carcaças de móveis, vidro nos rios, e também os dejetos orgânicos ou dejetos químicos, dejetos orgânicos que nós podemos jogar diretamente nesses rios, poluindo as águas fluviais, e muitas empresas também, infelizmente, jogam diretamente
água contaminada, água que deveria ser tratada, água servida também, que contém produtos químicos que contaminam a água fluvial, prejudicando a fauna e a flora, inclusive o próprio abastecimento urbano, ou seja, o abastecimento de água necessária para nós, moradores das cidades. Pois bem, na próxima aula comentaremos sobre a questão da destinação correta dos resíduos sólidos, ou seja, no caso dos lixões, que é inadequado, e no caso dos aterros sanitários, que é a forma mais adequada para o descarte de resíduos sólidos. Pois bem, até mais.